Nós vamos falar sobre as eleições americanas. Uma entrevista interessantíssima de Rubens Recupero, a Folha de São Paulo, e conversando com Jamil Chad e com algumas colocações, Aidan, que são preocupantes, e para muitos analistas é algo preocupante mesmo, que é a relação do nosso governo, do governo brasileiro, com o governo Trump. E existe uma possibilidade flagrante desse governo não ir adiante nas eleições que se aproximam. É um risco importante para o Brasil. Você pensa da mesma forma? Ronald, você sabe que o Rubens Recupero, ele é um grande especialista na história da diplomacia brasileira, particularmente a respeito do Barão do Rio Branco, não é? Uhum. Tem até livro a respeito. Então ele conhece e tem a história da diplomacia brasileira colocada em livro. Ele conhece os caminhos que foram adotados ao longo do tempo. Inclusive Saraiva Guerreiro, um ministro na época do regime militar, e que teve papel importante, por exemplo, para acalmar a relação de Brasil e Argentina. Papel importante. Então, mesmo em tempos bem diferentes, digamos, o governo Juscelino, o governo militar, a ditadura Vargas, com certa dificuldade no Brasil em chamar os primeiros 15 anos, porque depois ele voltou, mas voltou eleito. Mesmo assim, problemas vários, né? E acabou pondo fim à própria vida do Getúlio em 54, 24 de agosto de 54. Mas em regimes tão diferentes que o Brasil teve na sua república, e mesmo recuando aos tempos da monarquia, aos tempos do império, o Brasil sempre teve muito tato nas relações diplomáticas, né? Então, é claro que nos tempos da Guerra Fria havia um alinhamento quase natural com os Estados Unidos por razões econômicas, culturais, proximidade cultural. O Brasil é um país que tem uma cultura ocidentalizada com influência, claro, da indústria cultural americana, como a Europa tem. A Europa que é uma civilização muito mais antiga, o velho mundo, mas também tem influência da cultura moderna americana e tal. E uma distância cultural, histórica, de valores e tal, com o que era o mundo soviético. Então era um alinhamento natural. Embora o Brasil se declarasse não alinhado, não era. Como a Índia não era alinhada à União Soviética. Só a Iugoslávia era não alinhada. Então o Recupero conhece bem essa história. Agora, eu concordo com o Recupero que uma vitória do Biden obrigará o Brasil a mudar a sua relação com os Estados Unidos, não é? Isso é líquido e certo. O Brasil não vai romper com o Biden. O Brasil vai se adaptar ao Biden. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Como se adaptou internamente a forças que pareciam incompatíveis com o governo atual, não é? Se compatibilizou e vai fazer o mesmo com o Biden. E para os Estados Unidos, o que acontece? A América do Sul nunca foi a prioridade da política externa americana. Nunca foi. Houve tempos em que era vista como uma extensão, não é? América para os americanos. Essa é uma expressão nascida no poder nos Estados Unidos. Desde o Roosevelt, tio. Desde o Roosevelt, tio. Não o Frank Delano Roosevelt. Theodore Roosevelt. E antes, ainda no século XIX, a América do Sul era vista como aquilo é um território da nossa influência e está tudo certo, não é? Agora, havia problemas ocasionais com o México, ali na fronteira comum. Mas nada que ameaçasse o poder americano. O próprio Obama, que em 2009 deu sinais de que teria uma atenção especial para a América do Sul, depois ele falou em mudança de eixo, mas a América do Sul nem entrou na conversa. Qual era a mudança de eixo? Se preocupar menos com o Oriente Próximo, ou seja, Israel, Arábia Saudita, mesmo o Oriente Médio com o Irã, e se preocupar muito mais, dedicar os seus esforços diplomáticos para o Extremo Oriente, Japão, Coreia, China. Isso foi uma política oficial do Obama. A América do Sul nunca foi prioridade.
Tem aquela frase atribuída ao Nixon, né? Para onde for o Brasil, irá a América do Sul. Então você tem a noção de que o Brasil tem uma importância pelo tamanho da população, tamanho territorial, tamanho da economia, de ser um país capaz de irradiar acontecimentos, influências na América do Sul. Mas nada que fizesse os Estados Unidos terem a América do Sul como prioridade. E claro, durante a Guerra Fria, a ideia de que isso aqui é a nossa área de influência, ninguém mexe, não é? Então, não foi e não será, com Biden ou com reeleição do Trump, não será prioridade. Não será prioridade. Então, o que acontece é que o Brasil é que terá de se adaptar. Os Estados Unidos vão tocar o barco como sempre tocaram. Como sempre tocaram. O que nos interessa? Não temos amigos, temos interesses. Esse é um lema da política externa americana. Temos interesses. E, na verdade, esse é o lema de todos os países, né? Da China, da Rússia. Temos interesses. O que é melhor para os nossos interesses nas relações internacionais? E assim será com o Biden ou com a reeleição do Trump. O Trump várias vezes adotou medidas contrárias aos interesses brasileiros. Inclusive em tarifação, não é verdade, Ronald? Sim, no alumínio, no aço, em Exato. matérias em que, teoricamente, o governo achava que ia ter um caminho mais fácil de entrada nos Estados Unidos. De jeito nenhum, eles não estão nem aí. O que nos interessa? Eu preciso ajudar a minha indústria. Então vamos taxar o aço brasileiro. Vamos embora. Eles achavam que o quê? Ia ter uma taxa para o mundo e uma taxa para o Brasil? Isso não existe. Isso não existe. Eles não agem assim, não pensam assim. E estão certos, hein? Estão certos. Porque todos os países, na verdade, não têm amigos. Você tem, claro, relações históricas e tal. Assim como tem inimizades históricas. Na Europa, imagina. Alemães e franceses, alemães e ingleses, ingleses e franceses. Você tem ressentimentos de guerras lá do passado, ou das recentes, como a Segunda Guerra. Não é? Hitler queria destruir Paris por fogo. E foi contido por um general, que era o comandante na capital francesa, e disse, não, eu não vou acabar com isso aqui é uma cidade fantástica. Ou seja, sentimentos do não gostar absolutamente estruturados, né, Zaidan? Claro, tem base, né? Claro. Agora, Estados Unidos e América do Sul, para eles é uma relação fria, não é prioridade. E o Biden ou o Trump reeleito vai continuar a mesma coisa. O Brasil é que, com o Biden, vai ter de ali, silenciosamente, passar a borracha em algumas declarações e tal. E vai ter de se relacionar com o governo Biden, se o Biden ganhar. Se o Trump ganhar, precisa entender que o Trump preside os Estados Unidos. E toma atitudes olhando para os interesses dos Estados Unidos. E não é só ele, não é a pessoa, é o Estado. E essa é a função primordial de qualquer governo em relações internacionais, olhar para os seus interesses. Claro, não é? Agora, o que eu discordo do Recupero, aí já não é uma coisa tão importante, apenas uma questão de ideia, eu discordo muito do Recupero em muitas coisas, né? Desde daquela entrevista. Desde varrer para debaixo do tapete? O que é ruim a gente esconde, A gente né? esconde. É. Carlos Então, Monforte, o jornalista Carlos para quem ele Monforte. deu entrevista. Nos tempos da parabólica, né, mano? Isso, e que a parabólica, se não tivesse fechada, causava esse tipo de dano. Esse tipo de estrago e tal. Então eu discordo muito do Recupero, inclusive quando ele diz que há 3 presidentes que mudaram as coisas. Roosevelt, Reagan e Trump. No caso do Trump e do Reagan, ele trata negativamente. O Roosevelt, enfrentando desemprego, depressão, apostou nas ideias keynesianas, estabeleceu... É uma nova política, inclusive mudou o Partido Democrata. Virou o Partido Democrata de ponta cabeça. O Roosevelt é o único cara que ficou 4 mandatos. Ele, na verdade, morreu no início do 4º mandato, mas foi eleito 4 vezes, né? Portanto, 3 reeleições. E ele morreu no início do 4º mandato, já em 45, durante a Segunda Guerra, já o último ano da Segunda Guerra. O Roosevelt foi histórico. O Reagan foi histórico não pelas razões que o Recupero aponta, mas o Reagan teve papel determinante
para o que aconteceu depois na União Soviética. Claro, não é que o Reagan levou a União Soviética ao colapso. Na verdade, eu nunca ouvi uma explicação racional, digamos, secular, né? Compatível com o que aconteceu na União Soviética, que explique o que aconteceu. Como é que aquele império desabou sem um tiro? Aí entramos na teleologia, né? Que a história tem um rumo e ela caminha e nada vai impedir que ela seja direcionada naquela direção. Como acreditava o Platão, como acreditava o Kant, o Hegel, o Kierkegaard, o Marx, o Nietzsche, pessoas tão diferentes, com ideias tão distintas, Aristóteles, né? A história e a própria Bíblia. A história tem um rumo, ela vai numa direção e nada impedirá isso. Então, de repente, impérios desabam sem uma explicação. As pessoas ficam buscando uma explicação assim, aceitável do ponto de vista secular, mas não encontram. Mas o Reagan levou à inviabilização da União Soviética na sua tentativa, na tentativa de Moscou, de acompanhar os Estados Unidos na corrida armamentista e espacial. Seria a quebradeira total. A economia soviética entraria em colapso se ela continuasse investindo. E aí o Gorbachev entra em contato com Reagan e eles passam a buscar acordos de paz cada vez mais amplos, né? Inclusive alguns que estão para vencer, é o caso do START. Agora a Rússia e os Estados Unidos parece que vão conseguir pelo menos estender por mais um ano o START, que é o de armas estratégicas, aquelas que voam mais de 5 mil quilômetros, né? Intercontinentais, mísseis intercontinentais. Então, eu discordo do Recupero com relação a isso, mas ele tem razão quando diz que o Brasil, se o Biden ganhar, terá de se adaptar a uma nova relação, Ronald.